Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Beijão, tô com saudade. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto, certo? Vamos trabalhar um módulo novo, novos desafios, novas aventuras. Já já nós estaremos juntos de volta, certo? Vocês lembram que lá no nosso encontro passado eu fiz uma grande revisão sobre tudo que a gente viu no módulo de noções de enfermagem, que não foi coisa pouca não, hein? Quem lembra aí, a gente trabalhou muita coisa, né? Conseguimos fazer muitas coisas bacanas, fizemos várias temáticas práticas em sala de aula, certo? Já já a gente tá de volta de forma presencial, mas por enquanto a gente vai gerar os conteúdos para vocês, tá? E aí já surgem as dúvidas, como eu já falei no nosso último conteúdo, que a gente ia virar o módulo. Não se preocupem que nada vai ser perdido, tudo que precisa ser retomado vai ser retomado, só que a gente precisa seguir, né? A gente não pode parar no meio do caminho. Então é por isso que a gente tá seguindo, mas tudo vai ser retomado, certo? Inclusive a parte de notas, vocês não se preocupem, eu tô pegando todos os exercícios que nós estamos fazendo, que vocês estão me enviando novamente. Esses exercícios vão ser atribuídos nota a eles vão ajudar a compor a nota de vocês, tá? Além disso, a gente já tem alguns trabalhos que tinham feito, né? Antes da quarentena, que também vão valer. Então, não se preocupem. Quem precisar fazer prova, a nossa avaliação vai ser tudo na volta, certo? E já já. Tenho fé que já já a gente tá de volta, certo? Enquanto isso, vamos continuar com o nosso trabalho, certo? Quero que vocês aí peguem o nosso novo livro. Então, a gente vai começar o livro de Profissão de Cuidador, né? Um livro em que a gente vai abordar muitas coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre como o cuidador enfrenta, né, os cuidados junto com a família, como o cuidador está lá atrelado ao cuidado, como ele pode desenvolver melhor seu papel. Então, é um módulo bem gostoso, bacana, tranquilo, onde a gente vai falar bastante sobre essa parte social que a gente precisa desenvolver no cuidado, sendo cuidador, né? É um módulo que a gente aprende de fato o que é o cuidador, o que é o cuidado e realmente vê a aptidão de verdade para ser e para ter essa profissão tão maravilhosa, mais árdua, que precisa de estudo, que precisa de conhecimento, certo? Então, vem comigo que está começando mais um conteúdo, onde eu encontro o prof. Lembrando novamente, estamos agora num novo material. Então, pega lá seu livrinho de profissão de cuidador a partir do capítulo 1, que é o que a gente vai ver hoje, página 11, certo? Então, abre lá o material, lê, faz fichamento, grifa, deixa tudo bonitinho, pra gente depois vir pra cá conversar no nosso conteúdo, tá? Então, sempre nesse esquema, vocês já sabem. Então, hoje a gente vai falar sobre o cuidado, como vocês já estão vendo aí no nosso capítulo e aqui na nossa projeção. Gente, e aí eu começo com a pergunta: você já precisou ser cuidado? Em algum momento da sua vida, você já precisou de cuidados, que alguém cuidasse de você de alguma forma? Pensem aí. Eu acho muito difícil alguém nunca ter precisado de cuidado, né? Nem que tenha sido quando foi criança. Então, nem que tenha sido lá na adolescência, na infância, você precisou de alguém. Mas, às vezes, até na vida adulta, você fez uma cirurgia, né? O parto é muito comum a gente precisar de ajuda, quem é mãe. E não é fácil, né? Não é fácil a gente depender de outra pessoa. Então, quando a gente precisa ser cuidado, a gente precisa de um cuidado, de alguém para estar lá do nosso lado direto, a gente enxerga o quanto que é difícil depender dos outros. Então, essa mensagem, essa pergunta é uma pergunta de propósito, né? Tá aí na parte inicial, propositalmente, para que vocês já comecem a refletir no início desse novo trabalho que a gente está começando agora, o quanto é difícil depender das outras pessoas e o quanto nós, como cuidadores, que vamos ser pessoas que vamos estar lá à frente desses cuidados, precisamos ter empatia, precisamos ter compreensão, ter paciência para entender o outro indivíduo no seu sofrimento. Então, não é algo tranquilo, né? Todo o processo de depender do outro, ele é um processo dolorido, ele é um processo que causa dor. E aí eu começo com essa outra pergunta. Será que você gostaria de ser cuidado por você mesmo?
Será que quando você precisou ser cuidado, você reclamou, né, lá, ai não, eu odiei, minha irmã ficou comigo, não me cuidou, ah não, eu tive um cuidador péssimo. Mas e se fosse você o cuidador? Será que você desempenharia um bom papel? Será que você gostaria de ter um cuidador como você é? Então, a gente precisa refletir sobre isso. É muito comum a gente querer o melhor quando nós estamos precisando de ser cuidados. Mas e se a gente for o cuidador? Será que a gente está sendo o melhor? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer, né? Sempre se colocando no lugar do outro e sempre tendo empatia. E aí, esse nosso primeiro capítulo, ele vai trabalhar exatamente isso. O que é o cuidado? Então, segundo o dicionário, cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Muitas palavras fortes e significativas com uma única palavrinha, né? Então, não é fácil. Cuidar de alguém exige tudo isso. Exige que você dê atenção, exige que você tenha precaução, pense no que está fazendo, tenha cautela, pense 2 vezes, organize os pensamentos, estude, tenha dedicação para desempenhar esse cuidado, tenha carinho, empatia, se coloque no lugar do outro. Responsabilidade, isso é algo que falta muito. E muitas vezes é isso que as famílias procuram. Alguém que seja verdadeiramente responsável. Porque muitas vezes é fácil você encontrar cuidadores, mas que sejam responsáveis, que tenham dedicação, aí é que pega, tá? Então é esse o significado. E aí, gente, tem uma frase bem bacana, né, de Leonardo Boff, um pensador muito conhecido, que ele diz: tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Um planeta, uma planta, uma criança, um idoso, tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentada. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. E como a gente vai conviver com esse paciente? Minha gente, nós vamos conviver muito, porque nós vamos estar lá ao lado dele em todos os momentos da vida. Então, a gente tem que entender que um vínculo afetivo vai ser criado, né? Vai ter carinho, vai ter raiva em alguns momentos, né? Vai ter discórdia, mas no fundo, o que deve prevalecer é o respeito, é a atenção, é o carinho, é o zelo por aquela vida que está nas suas mãos e que é da sua responsabilidade, né? Seja um idoso, seja uma criança, seja um adulto, né? Qualquer situação em que você se veja como cuidador, é impossível a gente não criar afeto, não criar laço. Se você não cria, você tem problemas, tá? Não é normal, não, a gente conviver. E aí é difícil, às vezes, depois se despedir, né? Nós vamos ter uma aula sobre isso, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a parte, né, de se despedir do paciente. Nós vamos ter isso de forma presencial, quando voltar, tudo certo, não é agora, tá? Mas só para vocês entenderem que esse início, né, tem tudo a ver com os próximos conteúdos que nós vamos abordar, né? Tem tudo a ver, porque cada um vai puxando o outro. E esse primeiro, o cuidado em si, ele tem que estar muito definido na nossa cabeça. Saber que vai existir atenção, que vai ter um elo, que vai criar laços. Não tem como não, certo? E aí, os fundamentos para isso são esses aqui, tá? Então, vamos ler comigo junto. Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é e como se mostra, seus jeitos e falas, sua dor, sua limitação, levando em consideração as particularidades e necessidades da pessoa a ser cuidada. Quantas vezes nós não percebemos a pessoa a ser cuidada? Nós impomos nossas vontades, nós aceitamos ali a imposição que a família nos traz. Ah, eu quero que você dê a comida de tal hora, eu quero que você faça isso, mas a gente não respeita a vontade do paciente, né? A gente não para ver seus gestos, seus olhares, suas falas, e isso é muito importante. É isso que vai fazer o diferencial de você ser um excelente profissional, né? Então, continuando, esse cuidado ele deve ir muito além de cuidados de corpo físico. Além disso, a gente precisa entender que ali tem um ser, né? Um ser que se expressa, um ser que sente dor, um ser que sente amor, que sente carinho, que sente raiva, que sente desprezo, e ele vai precisar da nossa atenção.
Então, a gente tem que dar essa autonomia. Quando eu digo autonomia para o paciente, é tanta autonomia para ele realizar as atividades que ele ainda consegue realizar, que isso é algo que o cuidador acha que tem que fazer, né? Eu vou cuidar de um paciente que ainda consegue comer sozinho, eu vou precisar dar na boca dele? Não, gente, nem precisa, nem deve, né? Enquanto ele tiver condições motoras, tiver autonomia, ele tem que desempenhar, até para o bem da parte social, da parte biológica dele, ele tem que desempenhar suas tarefas. Se ele ainda consegue fazer, deixa fazer, né? Mas a gente quer tomar essa autonomia do paciente, desde a parte das atividades físicas, do banho, de uma troca, né, de fralda, de alimentação, até também a parte emocional. A gente quer dizer o que o paciente está sentindo, a gente quer dizer o que o paciente acha, sem perguntar, sem deixar se expressar, né? Então, por nós sermos esse porta-voz, porque nós somos, já saibam de antemão que o cuidador ele é o porta-voz desse paciente, né? Então, por nós sermos esse porta-voz, sermos o profissional que está lá mais à frente, cuidando, dando zelo, dando atenção, a gente acha que pode até falar por ele. A gente pode ser porta-voz, é portar a voz do outro, não ser a voz do outro, né? Isso é diferente. Então, quando a gente fala ser porta-voz, é escutar, acolher a dor do outro, acolher suas limitações e falar por ele, e lutar por ele, e defendê-lo. Não tomar a frente de suas dores, de suas decisões e decidir por aquela pessoa, tá? São coisas diferentes. E aí, o que é que o cuidado ele vai acrescentar na melhora da qualidade de vida desse paciente, né? A gente sabe que quando o paciente ele é cuidado, a gente consegue garantir uma alimentação saudável para ele, né? Nos horários certos, de maneira correta, orientada. A gente consegue dar uma ajuda muito boa e essencial na higiene pessoal do paciente, quando ele tem um cuidador, quando ele tem ali uma pessoa que está lá zelando por ele. Consegue fazer promoções de atividades de lazer, isso é muito importante, que a gente tenha na mente que nosso papel não é apenas o mecânico lá não, de dar alimento, de dar comida, de trocar fralda. A gente tem que também proporcionar lazer, atenção, carinho para esse paciente, né? A gente consegue fazer estímulos de caminhada, isso é muito importante. Garantir o uso correto das medicações, e aí nem se fala, né? A gente trabalhou bastante medicações e os horários corretos, tabelinha, tudo mais, e é importante que a gente execute isso. Acompanhar o paciente nas terapias e dar atenção, que é o nosso principal papel, dar atenção, ser ouvido, ser afeto. Então, como é que eu faço, prof, para dar essa atenção? A gente pode e deve conversar com o paciente, assistir um filme com o paciente, por que não? Um jornal, ler um livro, né? Mostrar fotos antigas, muitos gostam de se recordar de épocas mais antigas, e por que não a gente fazer isso, né? Então, ler um livro, comentar sobre o noticiário, se for uma criança, entrar na brincadeira, sentar no chão, brincar também, entrar naquele mundo lúdico. Essas são estratégias para a gente conseguir dar atenção para esse paciente, né? Escutar, gente, escutar é algo que falta muito e que é muito importante. Todo mundo quer atenção quando fala, né? Mas parece que a gente deixa de lado a fala do nosso paciente, né? A gente entra com nossas verdades e o paciente ele fica à margem. A gente não escuta e às vezes a resposta para o que a gente quer tá ali na fala dele. Então escutem, deem atenção, tá? E além disso, o toque. O toque é essencial. Não tem como falar em cuidado sem ter toque, né? Infelizmente, estamos numa época de pandemia, olha só, né? Que o toque, ele tá meio inibido pelo bem, tá? Mas quando a gente fala do toque do paciente em si, é muito importante que a gente fale olhando nos olhos, toque ele com o olhar também, né? Que segure a mão, que dê um bom dia segurando a mão. Bom dia, seu João. Bom dia, dona Maria. Como é que a senhora tá? Cheguei. Que pegue no ombro. Gente, são coisas simples. O toque, ele proporciona afeto, ele traz segurança, ele traz presença. Então, ele estabelece vínculos muito importantes para a nossa profissão, tá? E o cuidador, ele precisa saber estabelecer esse vínculo. Claro que com respeito, né? A gente tem que ir ganhando a confiança e aos poucos isso vai se estabelecendo. Nem achem que já vão chegar abraçando e beijando os senhorzinhos, que às vezes eles mandam você lá para aquele lugar. Não, minha filha, calma, chegou agora, eu nem gosto de você ainda, tá? Então é aos poucos, mas saibam que o toque ele precisa existir. Dica de filme para vocês, certo? Assistam lá, O Momento Pode Mudar Tudo, é um filme bem bacana, depois vocês me falam o
que é que vocês acharam, certo? Nosso exercício, vocês já sabem como funcionam, né? Formuláriozinho, vocês veem as perguntas, respondem, botam em enviar, depois até podem ver já o resultado, então é bem legal, porque vocês já conseguem ter esse retorno, tá? Trouxe uma questão aqui do formulário para vocês verem. O cuidado pode ser oferecido de mais diversas formas. Cuidar não é apenas desempenhar papéis mecânicos, como trocar fraldas ou dar banho. Cuidar também é zelar pelo bem-estar e prazer do paciente. Verdadeiro ou falso? Meu povo, tá de graça essa, né? De graça aí. Não aceito ninguém errando, tá? Então, gente, é isso, tá? Um prazer estar aqui novamente. Beijos, muito beijos. Saudades. Se cuidem, estudem, meu povo, estudem. Até a próxima.